Principais nomes da sociologia. As revoluções industrial e francesa foram precursoras para a formação da sociologia devido aos problemas e às transformações na vida social. A miséria, o alcoolismo, a prostituição, o suicídio, problemas de infraestrutura e contestações à ordem capitalista foram algumas das consequências do processo de industrialização. Sendo assim, houve necessidade de se criar uma nova ciência para entender a sociedade, a sociologia. Auguste Comte. Auguste Comte foi o principal representante da sociologia e do positivismo, herdeiro do cientificismo, que é uma crença no poder exclusivo da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. O positivismo teve influência das ciências naturais, como a física, a química e a biologia. Antes de chamar de sociologia, Comte chamava de física social. Para o positivismo, a sociedade funcionaria como um organismo vivo, formado por partes, órgãos, coesos e harmônicos. De acordo com Comte, há duas formas de avaliar os movimentos e mudanças que ocorrem na sociedade: o dinâmico, responsável pelo progresso da organização social, e o estático, responsável pela ordem das formações sociais. Esses dois movimentos revelariam ser a ordem o princípio que rege as transformações sociais, que é necessário para a evolução social ou o progresso. Para Comte, são as instituições, religião, família e propriedade privada que mantêm a coesão na sociedade, garantindo seu funcionamento. A partir disso, Comte formulou a Lei dos Três Estados, que se tratava da evolução das concepções intelectuais, passando pelo estado teológico, que era o mais primitivo, posteriormente o estado metafísico, que é a transição entre o estado teológico e o estado positivo, e por fim, o estado positivo, que seria o estado definitivo, ou seja, mais elevado. Émile Durkheim. Durkheim se inspirou no positivismo de Comte e queria acabar com as ideias do senso comum que faziam parte da realidade social. Para isso, ele chama de fatos sociais, que são formas de pensar, agir e ser que agem sobre o indivíduo de forma independente. Para ser considerado um fato social, é preciso se enquadrar em três características: coerção social, onde o indivíduo conforma-se com as regras da sociedade independente de sua vontade; exterior ao indivíduo, quando nascemos já existem essas regras sociais; e geral. Após definir os fatos sociais, Durkheim explicou que o pesquisador devia ter neutralidade e objetividade quanto à análise para não atender a interesses próprios. Durkheim também via a sociedade como sendo um organismo que apresentava estados sadios e doentios, dos quais foram chamados de normais e patológicos. O suicídio também era um fato social, e segundo ele, o suicídio existia devido a questões sociais e tinha grande influência da coletividade. Ele definiu três principais tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Durkheim procurou entender por que os homens viviam em sociedade. Segundo ele, isso ocorria devido à solidariedade social. Por isso, existiu a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Suas principais obras foram A Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico e o Suicídio. Max Weber. Para Weber, o conhecimento se baseava também no que é vivido, pensado e interiorizado pelo indivíduo, ao contrário do que se pensavam os positivistas. Seu objeto de estudo é o indivíduo, e a ação social é dividida em 4 tipos: ação social afetiva, ação social tradicional, ação social racional orientada por valores e ação social racional orientada para fins. Alguns termos muito utilizados por Weber são poder e dominação. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mando. Tipos de dominação: dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Karl Marx. Diferente dos outros sociólogos, Marx acreditava que a sociedade e as condições materiais estão intimamente ligadas e não podem ser analisadas separadamente, já que o modo como o homem se relaciona no meio produtivo
determina o tipo de sociedade que existirá. Ele compara a sociedade a um edifício, onde a base é a produção econômica e sobre essa existe a superestrutura, que são o Estado, as ideias econômicas, sociais, morais, políticas, filosóficas e artísticas. Já a infraestrutura é a estrutura moral da sociedade, onde sua base econômica são as formas que os homens produzem os bens necessários à sua vida. Os principais conceitos de Marx são força de trabalho, que é a capacidade humana de trabalhar, meios de produção, por exemplo, matéria-prima, e força produtiva, por exemplo, tecnologia. Relações sociais de produção são relações entre proprietários e trabalhadores. Modo de produção são as relações de produção e das forças produtivas. Alienação para Marx é o trabalho ser um instrumento de escravização do trabalhador, e mais-valia são as horas trabalhadas que não são recebidas. A mercadoria é o que se produz para a venda e não para o uso imediato do produtor. O fetiche da mercadoria está relacionado à fantasia ligada ao objeto, projetando nele uma relação social definida entre os homens. Created using Powtoon.